Esse vídeo é sobre filme, é hora de ação. Claro que eu não posso deixar de comentar que eu estou com a minha cola e nós vamos falar sobre o filme Deus Não Está Morto. Imagine que você chega na faculdade, no seu primeiro dia de aula, você é um cristão, e o seu professor ele fala para você escrever numa folha. Na verdade, fala para todo mundo, escrever numa folha que Deus está morto. O que você faria? Então, esse filme fala exatamente sobre essa história. O professor chega no primeiro dia e faz esse teste com os alunos e um dos alunos se recusa a escrever. Esse aluno se chama Josh Wilton e o professor dá para ele 3 sessões de 20 minutos para provar que ele está errado. Isso acaba acontecendo. Ele prova que o professor está errado e o enredo da história, no decorrer da história, várias pessoas dentro do filme acabam tendo uma convicção religiosa diferente. Na verdade, uma fé, vamos dizer assim. Elas acabam crendo em Jesus. Então, o filme conta a história do jovem, mas conta outras histórias em paralelo que acabam tendo um significado bem interessante. Tá? Tem a história da Hayley, que é uma mulher que não acredita, teoricamente, em Jesus, e ela questiona um rapaz que tem um blog. Eles matam um pato e depois fazem uma oração antes de comer o pato. Então eles são atiradores, né, são caçadores, e isso ela questiona, como você pode orar antes de fazer uma refeição, você acabou de matar um animal. E também ela questiona no final do filme ela questiona uns cantores, como que eles podem entrar, fazer um show falando sobre um Deus que não existe. Isso é bem interessante porque no decorrer do filme ela descobre que tem câncer. E no final, quando ela vai conversar com esses cantores, eles perguntam de onde ela tira a esperança. E ela fica sem chão, sem resposta. Então ali naquela conversa com os cantores ela acaba aceitando a Jesus. O jovem, ele prova que o professor está errado em cima de argumentos teológicos e filosóficos. Ele questiona Hawking, ele questiona alguns outros historiadores que falaram coisas interessantes, e o professor debate com ele ali e tenta intimidá-lo algumas vezes. Em um desses debates, ele descobre por que o professor não acredita em Deus. O professor, na verdade, tem uma birra porque a mãe morreu aos 12 anos e a mãe era crente, e ele acreditava também, fez oração e acabou não acontecendo o que ele queria. Então não aconteceu o que ele pediu em oração. O jovem, no decorrer da história, contraria os pais e perde a namorada, porque a namorada acredita que aquilo vai colocar o futuro deles em risco, então acaba terminando o relacionamento com ele. A história do filme é bem legal, eu sugiro que você assista, e tem algumas coisas que ficou bem marcado, que dá pra gente colocar em prática na nossa vida. Então, por exemplo, o jovem ele acredita, na verdade, que Deus quer que alguém o defenda. Então isso entra em contraste com a fé dele e por isso ele decide defender Deus. Numa conversa que ele tem com o pastor pergunta quantos alunos tem na sala dele. Esse é um código poderoso e isso a gente já consegue colocar em prática na nossa vida. Nessa conversa, o pastor pergunta para ele quantos alunos tem na sua sala. Ele fala, acredito que cerca de 80. Então o professor fala assim, talvez seja o único contato que eles vão ter com Deus. E esse é um código poderoso. Talvez as pessoas que a gente encontra no dia a dia da nossa vida seja o único contato com a luz que elas vão ter. Talvez seja o único contato com Deus ou com alguém próximo de Deus que elas vão ter. Então a gente pode trazer isso para a nossa vida e ver como estamos vivendo, como estamos nos mostrando diante das pessoas, como está o nosso testemunho. Isso é muito interessante. Um outro código que ficou bem legal assim no filme foi a questão do professor. Então você vê que às vezes as pessoas elas têm uma birra com Deus
porque Deus não escutou o que elas queriam que acontecesse. E isso é bem interessante. Por quê? No final do filme, o professor ele é atropelado e um pastor, que é um pastor que mostra em várias partes do filme, encontra ele ali caído no chão e começa a conversar, tem um diálogo com ele. E nesse diálogo o pastor pergunta se ele quer confessar a Jesus como seu salvador e ser salvo, aceitar a Jesus como salvador da sua alma. E ele fala que sim, mas no decorrer do diálogo ele fala que se Deus fosse bom não teria acontecido dele ser atropelado. E o pastor joga em outra perspectiva. O pastor fala, talvez você tivesse morrido no impacto e não tivesse tido a oportunidade de aceitar a Jesus. Então, às vezes é só a gente olhar por uma outra perspectiva. Às vezes as pessoas questionam, por que Deus permite algumas coisas? Deus permite para que a gente tenha o livre arbítrio de fazer o que a gente quer. Logo, o professor ele chama Deus de tirano, ele chama Jesus de o carpinteiro que foi ressuscitado. Ele fala que Jesus é um carpinteiro que foi ressuscitado e virou um andarilho. Então, ele tem vários adjetivos para Deus e até para Jesus de forma pejorativa, mas no final ele acaba crendo. Então era só uma birra. Você pode olhar e, por exemplo, a gente fala quando Adão pecou, algumas pessoas acreditam que Deus poderia ter ter restringido o acesso até a árvore da vida. Mas na verdade, se Deus tivesse feito isso, ele teria tirado a escolha de Adão. E Deus não é um tirano que vai tirar a sua escolha, Deus vai deixar você escolher. Ele quer que a gente o ame e o aceite e siga o que ele propõe de livre e espontânea vontade. Então, isso é uma coisa que fica bem legal no filme, porque as pessoas às vezes querem que a gente faça o que elas querem. A religião, na verdade, faz isso, mas Deus não faz isso. Então, tem uma jovem também no filme, que é uma muçulmana, que fica bem legal isso. E o pai dela quer que ela siga a religião dele. Mas ela aceita Jesus e começa a escutar Jesus. E quando ele descobre, ele tira ela para fora de casa. E ela encontra ali o abrigo em uma igreja. Então, fica bem legal no filme, assim, no caso dessa jovem, no caso de um chinês também no filme, que ele acaba confessando a Jesus diante do pai dele, que com certeza não aceita. Ele mostra assim no filme que ele tem medo de contar ao pai. Então, fica bem legal essa questão de você aceitar a Jesus e o seu testemunho ou a sua convicção pode trazer outras pessoas a ter uma visão diferente de quem é Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, que esse vídeo faça você crescer de alguma forma. Assista esse filme, é bem legal, tem o primeiro, o segundo e o terceiro, né? Deus Não Está Morto. Esse é um comentário do primeiro filme. Se você quiser assistir, vai ser bem legal. Deus te abençoe. Espero que esse vídeo te ajude a crescer de alguma forma. Se inscreva no nosso canal. Temos uma playlist sobre filmes. Se inscreva no nosso canal para você receber os próximos avisos que a gente vai fazer de outros filmes. E até a próxima.